Bem-vindo ao canal Aprendo em Casa. Na aula de hoje vamos falar sobre crase. Por definição, crase é a contração de a mais a, preposição mais artigo. Mas mesmo assim, sempre fica aquela pergunta: quando eu sei que tem crase ou não? Calma aí que eu vou te explicar. Tem crase quando o termo anterior exige a preposição a, ou quando o termo seguinte pertence ao gênero feminino. Por exemplo, fui à praia, tem crase. Também utilizamos esse tipo de acentuação para indicar tempo ou horas. Por exemplo, na frase a aula começa às 13 horas. Outra regra é quando usamos a expressão a moda de, mesmo que ela esteja subentendida. Como na frase, pedi um bife a Oswaldo Aranha. Esse A é craseado. Locuções femininas, sejam elas adverbiais, conjuntivas ou prepositivas, também terão crase. Como à noite, à direita, às pressas e entre vários outros exemplos. De resto, não tem crase. Vamos citar alguns exemplos? Palavras do gênero masculino não possuem crase. Exemplo: o menino foi a pé. Pé é masculino, então sem crase. Verbos no infinitivo também não pedem crase. É assim também com pronomes de tratamento. Não usam essa acentuação. Por exemplo, entreguei as notas a todas. Não usa crase. Lembre-se, não se precipite em colocar crase em qualquer artigo que aparece ou antecede uma palavra feminina. Não é sempre que isso acontece. Outro exemplo no qual não usamos crases são os numerais cardinais, como na frase: daqui a uma semana começará a audição. Você sabia que existem casos que a crase é opcional? Ou seja, você decide, como por exemplo, pronomes possessivos femininos. Cedi a vez à minha irmã. Nessa frase, por ser um pronome possessivo feminino, pode ou pode não ter crase. Nomes próprios femininos. Entreguei o convite a Vanessa. Crase opcional. Essa regrinha também é utilizada depois da palavra até. Por exemplo, fui até a sala. Pode ser com crase ou sem crase. Mas é claro, toda regra tem sua exceção. Por exemplo, nos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, a crase é sim essencial. Como na frase, irei àquele cinema. Tem crase. Esses pronomes também podem estar subentendidos. Exemplo, esta mobília é igual à que comprei. A substitui aquela, ou seja, esta mobília é igual a aquela que comprei. Tem crase. Antes de pronomes relativos, também haverá crase, mas só se o verbo pedir preposição a, como por exemplo, a qual e as quais. Assim, podemos dizer, são regras às quais todos devemos obedecer. Tem crase? Como já falamos, a maioria dos pronomes de tratamento não tem crase, mas tem sua exceção, né? Senhora, senhorita e dona. Nomes de lugar. Só haverá crase se o nome do lugar admitir a preposição a e o artigo a ao mesmo tempo. Para não errar, aí vai uma diquinha. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Por exemplo, vou à Inglaterra, volto da Inglaterra, então crase no a. Vou a Nova York, volto de Nova York, então sem crase. Se houver mais dúvidas, troque a palavra por uma masculina. Se o artigo virar ao, é porque temos crase. Por exemplo, a prefeitura não repassa às escolas o dinheiro para comprar a merenda escolar. Tem crase, porque se passarmos a palavra escola para o masculino, ou seja, colégios, o a vira ao. Por exemplo, a prefeitura não repassa aos colégios o dinheiro para comprar a merenda escolar. E aí, entendeu o conteúdo? Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal e deixa o like.
Um beijo, te vejo na próxima aula!